Olá, hoje a dica é do documentário Eu Não Sou Negro, que conta a história do último manuscrito de James Baldwin, que é poeta, ensaísta, dramaturgo e crítico social estadunidense. Ali ele vai falar um pouco sobre as relações étnico-raciais nos Estados Unidos e sobre a luta dos direitos civis dos negros norte-americanos. Quando eclode, o movimento nos Estados Unidos, o James Baldwin ele está na França. E ali, naquele momento, ele se dá conta de que ele precisa ser mais um personagem a narrar essa história e a contribuir de alguma forma com esse movimento. Então ele vai dizer assim: parte da minha responsabilidade como testemunha era me movimentar com a maior liberdade possível para escrever a história e mostrá-lo. Então essa reflexão que ele faz é muito porque você tem um movimento, pelos direitos civis dos negros, e você tem ali uma figura muito importante e potente como Malcolm X e também a figura do Martin Luther King. E naquele exato momento, para que ele pudesse ter livre trânsito, para que ele realmente pudesse se movimentar e ter uma dinâmica maior para poder contar a história, ele não ia escolher um lado. Ele não ia nem entrar no lugar do mérito, quem é melhor, quem não é, qual é a melhor ideia, não. Ele ia, vamos dizer, ser um terceiro olhar sobre o mesmo fato, mas para agregar, para somar e para contribuir com o contar dessa história, e o participar dessa história. No documentário você vai ter cenas reais dos conflitos, que eu não diria nem que é conflito, é de fato o ato brutal da polícia norte-americana sobre as pessoas pretas, sobre o movimento, de maneira geral, tanto com reportagens de jornal, como cenas mesmo em loco dessa violência, cenas do James Baldwin dando entrevista para a televisão e até nas universidades falando a respeito desses acontecimentos. E a narrativa do James Baldwin, ela além de levar a muitas reflexões que são de extrema importância, o quanto ele vai mostrando qual é o lugar representado do negro naquela sociedade que vai impedir a construção de uma humanidade e de uma subjetividade enquanto população, enquanto indivíduo e sujeito preto nessa sociedade. Quando ele vai mostrando através das propagandas e através dos filmes, sempre a imagem do herói como a figura branca e sempre a figura do vilão representado ou pelos negros ou pelos índios. E é muito maluco porque tem um determinado momento onde ele faz essa comparação mostrando os filmes de western, que seria o Bang Bang nos Estados Unidos. Então, o quanto o vilão é o índio e o mocinho é o branco, e o quanto a população geral, composta não só de negros, não só de brancos, como de latinos, etc e tal, tá todo mundo torcendo para a imagem do branco, sem se dar conta de que você está torcendo para que aquele vilão morra é exatamente você, negro. E aí ele usa a seguinte frase: o herói é a figura branca e você, o negro, tem um choque quando descobre que o país que é sua terra natal e você deve a sua vida e identidade não criou em todo o seu sistema de realidade um lugar para você. E pior, o lugar que foi construído para você é de vilania, é de não existência e de não possibilidade de estar ali naquela sociedade. E aí, para encerrar, eu vou falar 3 falas que o James fala no documentário, que quando vocês assistirem, fica a dica para vocês estarem atentos para essa reflexão que ele traz. E uma delas é a seguinte: quando você tenta se impor e encarar o mundo como se tivesse direito de estar aqui, você ataca toda a estrutura de poder do mundo ocidental. E aqui vem a minha análise de que é nesse momento que a necropolítica se instala. Não, esse lugar não é seu, não, esse papel você não vai cumprir e não, você não vai existir. A outra fala que ele diz é: a raiz do ódio branco é o terror. Um terror imenso e inominável que se concentra numa figura pavorosa, numa entidade que vive apenas na sua mente. Então, eu diria, na psicologia analítica do Jung, quando ele vai falar sobre projeção, o quanto existe uma figura criada na mente da branquitude a respeito dos nossos corpos, e ele projeta essa imaginação que é dele, que são características suas, que são repressões suas, que são aspectos sombrios seus
sobre os nossos corpos. E a terceira fala é: o mundo não é branco. Nunca foi e nem pode ser. Branco é a metáfora do poder. E aí eu vou abrir uma margem para que cada um faça a reflexão a respeito disso. Em que momento determinou-se que o mundo é branco? Em que momento determinou-se que o poder é a metáfora do branco? Isso é real? Isso é verdade? Na prática, eu não duvido que realmente tem funcionado até então dessa forma. Mas isso deveria ser real? É uma lógica determinante mesmo? Enfim, fica aí a dica. Para quem deseja entender um pouco sobre o que a gente tanto fala de letramento racial, esse é um ótimo documentário para vocês entenderem um pouco como funciona a dinâmica da branquitude, como funciona o racismo, como funciona inclusive a questão do encarceramento, né, e das lutas tão importantes do movimento dos direitos civis dos negros estadunidenses. É isso, galera. Bom filme para vocês.